Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast do Relatório Reservado. Eu sou o João Bittencourt, editor de política do RR. Nesta edição, os destaques são: o eterno calcanhar de Aquiles da Fazenda. O governo continuará a apostar alto no aumento da arrecadação em função do crescimento do PIB, bem como em medidas que ainda podem passar no Congresso e na redução de despesas além dos previsto pelo mercado e pela própria peça orçamentária, com o pente fino que incide sobre benefícios previdenciários e sociais. Pode até ter bases para tanto, nos três casos, embora em níveis muito diferentes. O primeiro se ancora, concretamente, em dados recentes, enquanto o segundo depende muito de como andarão as negociações para a sucessão da Câmara e do Senado. Se o governo for bem-sucedido, deve obter ganhos em 2024, é verdade, mas sobretudo nos últimos 2 anos do governo Lula. Só que esse processo está totalmente em aberto, como evidenciam as dificuldades na regulamentação da reforma tributária, que começa hoje a trancar a pauta do Senado e ainda não teve o relator designado oficialmente, mesmo o senador Eduardo Braga, aliado do Planalto, já tendo sido escolhido. No que se refere à terceira aposta, o pente fino, a Fazenda mostrou, em linhas gerais, que trabalha com modelos técnicos e não com truques, como tornou-se comum em parte da gestão Dilma, por exemplo. No entanto, as projeções até o momento estão no campo das hipóteses e são otimistas. Feitos esses parênteses, o verdadeiro preâmbulo para o anúncio da ata do Copom, nessa terça, não são as justificativas de Haddad, e sim o novo salto nos temores fiscais que se origina da queda de bilhões de reais para 13,3 bilhões de reais no congelamento de despesas do governo federal. Se a ata do Copom confirmar, como se espera, a linha dura do BC, explodirão de vez as estimativas de 2 ou 3 altas de 0,5 pontos percentuais seguidas na Selic, e o conjunto da obra pode reverter o viés de baixa que se instalou no mercado desde a super quarta, semana passada. Até porque mantém-se o fôlego para uma possível valorização do real em função do alargamento no gap entre os juros brasileiros e norte-americanos. Um problema central, entretanto, permanecerá e, na temperatura e pressão de hoje, tende a se agravar. A Fazenda não consegue alimentar a confiança no compromisso fiscal do governo, o que gera um efeito cascata sobre o arcabouço e os juros futuros. O novo fronte permanente. Nada indica que o fronte no Líbano tenha data de validade, ainda mais com o crescimento, mesmo entre analistas alinhados à defesa do direito de defesa de Israel, de que a nova ofensiva tenha também motivações políticas, qual sejam de criar um novo foco de atenção frente aos questionamentos internos que sofre o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Isso se soma à fraqueza de negociação de um governo norte-americano às vésperas de uma eleição extremamente acirrada, e que terá influência na política externa do país. O resultado, mesmo que não se chegue a tal guerra total, haverá sim um novo e imprevisível foco de instabilidade no médio prazo. A voz que você ouviu nesse podcast foi gerada por inteligência artificial, mas todo o conteúdo escrito foi produzido por jornalistas do Relatório Reservado.